Fala, rapaziada de nutrição, boa noite, espero que esteja tudo bem com cada um. Então, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos sobre, primeiramente, na última aula a gente viu polaridade das ligações e das moléculas. Nós podemos entender quando que uma ligação vai ser polar, quando que uma molécula vai ser polar, né? Vai depender da resultante dos momentos dipolares. E quando numa molécula a gente tiver uma resultante dos momentos dipolares, a gente tem uma molécula polar, uma substância polar, como é o caso, por exemplo, da água. Quando não existir essa resultante, a gente vai ter uma molécula, uma substância apolar, né? Como é o caso de grande parte das substâncias orgânicas, como a gente mencionou, já que, como a gente também mencionou, carbono e hidrogênio têm eletronegatividades muito próximas entre si. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre as ligações intermoleculares. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente dar continuidade, vamos partir exatamente desse ponto no material que eu passei para vocês na aula passada, sobre ligações intermoleculares. Tudo bem? Então, pessoal, acontece o seguinte. A gente viu na penúltima aula que as ligações químicas unem os átomos, não é verdade? E a gente notou que as moléculas vão ser formadas a partir dessa união de átomos. Mas, como, por exemplo, que as moléculas de uma determinada substância se mantêm unidas num determinado recipiente. Vamos imaginar um recipiente de óleo de soja. Tudo bem? É um exemplo. A gente sabe como os átomos se ligam para formar as moléculas que constituem o óleo de soja. Mas, como a gente sabe que as moléculas vão se juntar para formar toda aquela amostra que existe dentro desse recipiente? Para a gente saber isso, a gente precisa entender quais são essas forças ou ligações entre as moléculas que as mantêm unidas. Essas forças ou ligações a gente chama de ligações intermoleculares, certo? Então vamos pegar um exemplo de uma molécula que a gente já abordou aqui para vocês terem uma noção disso. Para apresentar quais são cada um dos tipos de força. Primeiro tipo de força que a gente tem, ou ligação intermolecular, para abordar, são as chamadas forças ou ligações dipolo-dipolo. Como o nome já diz, são ligações intermoleculares que acontecem em moléculas que apresentam um dipolo elétrico, ou seja, moléculas que apresentam uma parte positiva e uma parte negativa. Como a gente está vendo aqui nesse exemplo, é uma molécula que tem uma parte positiva e uma parte negativa. Então, as ligações que vão acontecer para manter várias moléculas dessas aqui unidas são forças ou ligações dipolo-dipolo, beleza? Vamos entender como é que funcionam, por assim dizer, essas ligações. Então, pessoal, a verdade é a seguinte. Quando uma molécula for polar, como é o caso desse exemplo, vai existir uma extremidade eletropositiva e uma extremidade eletronegativa, né? A gente viu na última aula o exemplo do HCl, em que o H é a extremidade eletropositiva e o Cl, cloro, né, é a extremidade eletronegativa. Quando nós nos depararmos com esse tipo de molécula polar, a gente vai notar a existência de um dipolo elétrico permanente, ou seja, de fato, na molécula existe um dipolo, uma parte positiva e uma parte negativa. Sabendo disso, como que várias dessas moléculas vão se manter unidas? Elas vão se manter unidas da seguinte forma. Um polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo de outra molécula e assim por diante. Exemplo, acabei de mencionar aqui um exemplo que a gente abordou na última aula, foi o do HCl, em que o H, hidrogênio, é a parte eletropositiva e o
Cl, cloro, é a parte eletronegativa. Está aqui a molécula. Como que várias dessas moléculas, em uma amostra, né, por exemplo, como eu estou mostrando aqui para vocês, vão se manter unidas. Elas vão se manter unidas simplesmente porque, já que existe uma parte positiva e uma parte negativa na molécula, a parte positiva de uma molécula, prestem atenção, atrai a parte negativa de outra. A parte negativa dessa outra atrai a parte positiva de outra molécula. A parte positiva dessa atrai a parte negativa dessa outra. A parte positiva dessa atrai a parte negativa dessa outra. E assim a gente nota que as moléculas vão ficando juntinhas até a gente ter uma amostra, certo? Então, no recipiente que está cheio de HCl, o que a gente vai ter para que as moléculas fiquem unidas naquele recipiente são forças desse tipo aqui, forças de polo, em que um polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, essas forças que existem entre essas moléculas, que a gente está representando por essas setas vermelhas aqui, é o que a gente chama de forças ou ligações intermoleculares. Tudo bem, pessoal? Então, na substância HCl, como em qualquer outra substância polar, as forças que vão manter as moléculas unidas são forças de polo. Tudo bem, pessoal? Existem só esse tipo de forças intermoleculares? Não, claro que existem outras forças. E, na verdade, a gente tem que destacar um caso específico das forças de polo. Qual caso específico? O caso das ligações ou forças de hidrogênio, ou ainda pontes de hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Então, o que são as ligações de hidrogênio? Como eu acabei de dizer, são um caso particular de ligação de polo. Quando que a gente vai considerar uma ligação intermolecular, uma ligação de hidrogênio? Sempre que a gente se deparar com moléculas em que o átomo de hidrogênio está ligado a átomos pequenos e muito eletronegativos. Quais são esses átomos? Átomos de flúor, de oxigênio e de nitrogênio. Então, por exemplo, numa molécula de amônia, a gente nota a presença do hidrogênio fazendo ligações com um átomo pequeno e muito eletronegativo, nitrogênio. Então, numa amostra de amônia, quais são as forças que vão predominar entre as moléculas? São forças ou ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, como eu acabei de dizer. Então, pessoal, para caracterizar uma ligação intermolecular como ligação de hidrogênio, basta a gente notar quando um átomo de hidrogênio estiver ligado a um flúor, oxigênio ou nitrogênio em uma molécula polar. Tudo bem, pessoal? Essa ligação intermolecular, a gente dá uma especificidade, trata ela como um caso particular, porque a ligação intermolecular de hidrogênio é muito mais forte do que uma ligação de polo. Tudo bem, pessoal? Por que ela é muito mais forte? Porque o dipolo elétrico é mais intenso, já que os átomos aos quais o hidrogênio está ligado, flúor, oxigênio e nitrogênio, são mais eletronegativos. Tudo bem? Então, exemplo de substância em que a gente nota ligações de hidrogênio na própria água. Tudo bem? A gente sabe que a fórmula química da água é H2O, né? Portanto, a gente tem átomos de hidrogênio ligado a átomos de oxigênio. Um átomo de hidrogênio ligado a um átomo muito pequeno e eletronegativo, de oxigênio. Então, o que vai acontecer na água? Na água existem ligações polares, como a gente viu, portanto, existe um momento resultante dipolar e vai existir um dipolo na molécula. Tudo bem? A gente notou isso no finzinho da última aula, em que o oxigênio é o polo negativo da molécula e os hidrogênios constituem o polo positivo. O que vai acontecer? Uma ligação que tem um mecanismo semelhante às ligações de polo que acabamos de ver. O polo positivo de uma molécula de água atrai o polo negativo de outra molécula de água. Como nesse caso o hidrogênio de uma molécula é que atrai o oxigênio de outra, essa interação
entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio de outra, a gente vai caracterizar como ligação de hidrogênio. Então, ó, coloquei aqui várias moléculas de água. Como que elas se mantêm unidas? Em cinza, a gente tem os hidrogênios. Em vermelho, os oxigênios. Então, aqui, ó, 2 hidrogênios, 1 oxigênio, H2O, né? Várias moléculas de água. Como que essas moléculas vão se manter unidas? Quais são as ligações intermoleculares entre elas? O hidrogênio, polo positivo de uma molécula, atrai o polo negativo, oxigênio, de outra. Quando existe essa interação entre um hidrogênio e um outro átomo muito eletronegativo, como o oxigênio, polo negativo da outra molécula, a gente vai caracterizar esse tipo de ligação intermolecular como ligação de hidrogênio. E ressalto novamente, é uma ligação intermolecular muito forte, muito mais forte que uma ligação de polo comum, certo? Então é justamente por causa da força dessa ligação intermolecular que algumas propriedades físico-químicas da água aparecem. Como, por exemplo, todo mundo já notou que a água tem uma tensão superficial muito grande. O que é essa tensão superficial? Por exemplo, a gente sabe, né, que se uma pessoa der um salto de barriga de 3 metros de altura de um trampolim direto para a piscina, ela vai sentir um impacto muito grande, como se ela estivesse batendo num primeiro instante numa coisa sólida. Ao que se deve esse impacto? Esse impacto se deve ao fato de que a água tem uma tensão superficial muito grande, ou seja, na superfície daquela piscina que está cheia de água, as ligações entre as moléculas de água são muito fortes, porque justamente são ligações de hidrogênio. E como elas são muito fortes, quando uma pessoa vai bater ali, ela vai, naquele primeiro instante, romper essas ligações. Como elas são muito fortes, a energia envolvida é muito grande. Então, por isso, o impacto que a pessoa sente é bem grande, certo? Então, a tensão superficial da água é só um dos exemplos das propriedades físico-químicas que ela adquire devido a essas ligações, tudo bem? O próprio fato dessa substância se apresentar na forma líquida, né, a água como líquido, entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius ao nível do mar, ou seja, uma pressão de uma atmosfera, né, ou seja, no nível do mar, como eu falei, é um exemplo de como as ligações entre essas moléculas são muito fortes, tudo bem? Então, mesmo a determinadas temperaturas relativamente mais altas, como por exemplo 80 graus Celsius, 90 graus Celsius, a gente ainda vai observar a presença de água líquida ao nível do mar. Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque é muito difícil romper essas ligações de hidrogênio, certo? Então a gente já viu o que são as ligações de polo e o que são as ligações de hidrogênio. Agora, vamos falar de um terceiro caso de ligações intermoleculares que são de muito interesse nessa nossa disciplina de química orgânica, que são as ligações de Van der Waals, também chamadas de ligações de London. Essas ligações acontecem quando? Elas acontecem entre as moléculas apolares. Bom, nas ligações de polo e nas ligações de hidrogênio, a gente viu e entendeu com uma relativa facilidade como que as moléculas se mantêm unidas. O polo positivo de uma atrai o polo negativo da outra. O polo negativo da outra atrai o polo positivo de outra. E assim por diante. Mas, e nas moléculas apolares? Já que não existe dipolo elétrico, como que elas vão se manter unidas numa amostra? Como, por exemplo, que a gente vai ter uma certa união entre moléculas de gás hidrogênio, gás flúor, gás cloro, gás oxigênio, gás dióxido de carbono e tetracloreto de carbono. São exemplos de substâncias apolares. E, como a gente viu, a maior parte das substâncias orgânicas, uma grande parte, também é composta de substâncias apolares. Nessas substâncias apolares, como que as moléculas se mantêm unidas? Acontece o seguinte, pessoal, vamos ter muita atenção nessa parte.
Essas ligações intermoleculares vão acontecer porque, num determinado instante, uma molécula pode estar com mais elétrons de um lado do que do outro. Por que isso pode acontecer? Porque, como a gente já viu na parte de atomística, os elétrons eles não estão parados, certo? Os elétrons ao redor do átomo nunca estão parados. Então, em uma molécula, esses elétrons vão estar em movimento. Os elétrons de cada átomo que constitui a molécula. A partir desse ponto em que eles estão em movimento, pode acontecer que um dos lados da molécula, num pequeno instante de tempo, tenha mais elétrons que o outro lado da molécula. Quando isso acontece, a gente diz que momentaneamente a molécula está polarizada, ou seja, os elétrons estão se movimentando ali, aí chega um determinado ponto que uma parte da molécula tem mais elétrons que outra parte. Isso na mesma molécula. Nesse pequeno momento, a molécula está polarizada. O que acontece após isso? Então, se uma molécula passa por esse pequeno instante, o que vai acontecer com a molécula vizinha? Vai acontecer o fenômeno da indução elétrica. Ou seja, essa molécula que ficou polarizada momentaneamente vai também polarizar a molécula vizinha. E com isso a gente vai ter a formação de um dipolo induzido. Ou seja, a primeira molécula ficou instantaneamente, ou seja, num pequeno instante de tempo, polarizada, porque tem mais elétrons de um lado do que do outro. E com isso, o que aconteceu com a molécula vizinha? Se uma parte da primeira molécula tem mais elétrons, ela está mais negativa. Se a outra molécula vizinha está inicialmente neutra, nesse instante em que a primeira molécula está mais negativa, essa parte negativa vai atrair a parte positiva, vai atrair, melhor dizendo, cargas positivas da molécula vizinha. E a parte positiva vai atrair cargas negativas da molécula vizinha. Como existe uma distribuição espacial, ou seja, de fato tem uma parte da molécula que está negativa e outra parte que está positiva, então vai também acontecer uma distribuição espacial na molécula vizinha, com o dipolo induzido, ou seja, instantaneamente na molécula vizinha uma parte vai ficar negativa e a outra parte vai ficar positiva. E aí com isso, a parte positiva de uma molécula atrai a parte negativa de outra e a parte negativa de uma atrai a parte positiva da outra, certo? Então vai acontecer uma atração entre as moléculas. Essa atração que acontece instantaneamente é justamente o que a gente chama de ligação ou força, né? Ligações ou forças de Van der Waals ou de London. Então, sintetizando o que aconteceu, ó, inicialmente a molécula é apolar, ambas. Tá, vamos colocar aqui duas moléculas. Inicialmente elas são apolares, ou seja, não tem dipolo elétrico em nenhuma dessas duas moléculas. O que vai acontecer? Como eu disse, os elétrons estão sempre em movimento e pode acontecer que num determinado instante de tempo, vejam bem, num determinado instante de tempo, olhando aqui para a molécula da esquerda, tenha mais elétrons aqui do lado esquerdo do que do lado direito, certo? Com isso, nesse pequeno instante de tempo, esse lado esquerdo vai ser a parte negativa dessa molécula e esse lado direito vai ser a parte positiva. O que acontece a partir disso? Já que momentaneamente essa molécula ficou polarizada, essa molécula vai induzir a molécula vizinha a ficar polarizada também. Como? Como eu disse, tem uma parte positiva na molécula da esquerda, certo? Essa parte positiva vai ser atraída pelas cargas negativas da molécula da direita. E com isso, como as cargas negativas se deslocaram para esse lado esquerdo, essa parte direita da molécula vizinha automaticamente vai ficar com uma carga positiva. Então, com isso, a gente tem, num pequeno instante, uma ligação entre um polo
instantâneo positivo de uma molécula e o polo instantâneo negativo de outra molécula. Esse tipo de ligação que a gente está vendo aqui, representado por essa seta vermelha, é o que nós chamamos de ligações ou forças de Van der Waals ou ligações ou forças de London. Tudo bem? Então, são esses tipos de ligações intermoleculares que acontecem em moléculas apolares. Tudo bem, pessoal? Sei que parece um pouco complicado, mas é o que eu falei. Num pequeno instante de tempo, uma molécula vai ficar com um lado negativo e outro lado positivo, e essa molécula vai induzir a molécula vizinha a ficar com um lado negativo e outro positivo também. Esse é o ponto, certo? As ligações que vão acontecer são do mesmo tipo. Polo positivo de uma molécula atrai o negativo da outra e assim por diante. Só que, como eu falei, isso é instantâneo. Ao contrário dos casos anteriores que a gente viu, nas moléculas anteriores existiam dipolos permanentes, certo? Ou seja, de fato, cada molécula nos casos anteriores de ligações de polo e ligações de hidrogênio, cada molécula tinha um polo positivo e um polo negativo bem definido. Não é o caso aqui, certo? Aqui a gente tem moléculas apolares que instantaneamente ficam polarizadas. Aí então você pode concluir, essas ligações, elas são tão fortes quanto as ligações de polo ou as ligações de hidrogênio? Claro que não. Como a gente não tem um dipolo permanente em nenhuma dessas moléculas, o dipolo ele acontece de uma forma momentânea, as ligações de Van der Waals ou ligações de London são mais fracas. E isso vai ter impacto nas propriedades físico-químicas dessas substâncias. Então é justamente por isso que boa parte das substâncias orgânicas, elas têm, por exemplo, um ponto de fusão e de ebulição menores que os da água, cujas moléculas são ligadas por ligações de hidrogênio, como a gente viu agora há pouco. Então, se na água a gente vai ter um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, ponto de ebulição, só lembrando, né, é a temperatura que a água passa do estado líquido para o estado vapor, certo? Então, a 100 graus Celsius a água passa do líquido para vapor, ao nível do mar. Então, se ao nível do mar o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, em que a gente tem ligações de hidrogênio, que são ligações fortes, se a gente se deparar com uma substância orgânica, como por exemplo o hexano, um exemplo de substância orgânica, esse ponto de fusão vai ser muito menor que 100 graus Celsius, certo? Vamos pegar um exemplo mais prático do dia a dia. É mais fácil você tornar vapor água ou gasolina? Água, uma substância polar, uma substância cujas moléculas se ligam por ligações de hidrogênio. E gasolina, uma substância apolar, orgânica, cujas moléculas se ligam por ligações de Van der Waals. É claro que dá para a gente entender que é mais fácil a gasolina ficar vapor. Tanto que a gente percebe muito fácil o cheiro da gasolina, né? Justamente porque no ambiente, uma parte dela já está se tornando vapor numa temperatura ambiente, que não acontece com a água com tanta facilidade, tudo bem? Ao que isso se deve? Ao fato de as ligações de Van der Waals que unem as moléculas de gasolina são mais fracas que as ligações de hidrogênio que unem as moléculas de água. Tudo bem, pessoal? Então, boa parte das substâncias orgânicas que a gente aborda, né, e química orgânica é uma parte dessa disciplina, são unidas, têm suas moléculas unidas por ligações de Van der Waals. Então, recapitulando, ligações intermoleculares são ligações que unem moléculas, certo? E a gente viu que existem as ligações de polo, as ligações de hidrogênio, que são um caso particular das ligações de polo, e as ligações de Van der Waals. As ligações de polo e de hidrogênio acontecem em moléculas polares. E as ligações de Van der Waals acontecem em moléculas apolares, certo? Então, espero que todo mundo tenha entendido até aqui. E para fechar, eu preciso lembrar para vocês sobre as propriedades das substâncias. Para que a gente procurou entender o que é ligação química, o que é ligação intermolecular?
justamente para a gente entender que propriedades que a gente pode esperar de uma substância qualquer que a gente possa se deparar. Então, pessoal, as propriedades das substâncias físicas e químicas dependem diretamente do tipo de ligação química e do tipo de ligação intermolecular que existe nessas substâncias. Basicamente, as ligações químicas que existem nas moléculas ou agregados iônicos são ligações fortes e são essas ligações que são responsáveis pelas propriedades químicas das substâncias, certo? Então, as ligações químicas entre os átomos para formar substâncias, a gente viu na penúltima aula, são ligações que podem ser do tipo iônica, covalente ou metálica. Elas são ligações muito fortes, certo? Tanto que elas unem átomos, certo? E são elas as responsáveis pelas propriedades químicas das substâncias. Como, por exemplo, a reatividade. O que determina que uma substância seja mais reativa que a outra? São as ligações químicas que existem naquelas substâncias. Já as ligações intermoleculares, ou seja, as ligações entre as moléculas, que a gente viu hoje, são elas, como eu acabei de relembrar, ligações de polo, ligações de hidrogênio e forças de Van der Waals ou forças de London, são ligações ou interações muito mais fracas que as ligações químicas, certo? Mas são elas que são responsáveis pelas propriedades físicas das substâncias, certo? Então, o ponto de fusão, o estado que uma substância vai estar na temperatura ambiente, esse tipo de propriedade física é determinado pelo tipo de ligação intermolecular que predomina naquela substância, certo? Então, espero que todo mundo tenha entendido que as ligações químicas determinam as propriedades químicas das substâncias. E as ligações intermoleculares determinam as propriedades físicas, certo? E para fechar, pessoal, aqui tem um quadro, certo? Que eu já coloquei no material para vocês, que sintetiza algumas das propriedades físicas das substâncias como função do tipo de ligação química e do tipo de ligação intermolecular. Então, por exemplo, substâncias que possuam ligações covalentes polares vão ter como unidade formadora moléculas, não é verdade? Então, os átomos são ligados, unidos por ligações covalentes, nesse tipo de situação em que a gente tiver uma ligação covalente polar, e eles se juntam para formar moléculas, certo? Então, se são ligações polares, é muito possível que exista uma resultante do momento dipolar e a atração entre as partículas vai ser qual tipo de atração? Como a gente viu na aula de hoje, esse tipo de atração entre as moléculas pode ser uma ligação de polo ou uma ligação de hidrogênio se a gente tiver uma substância polar, certo? Qual o estado físico que a gente espera que essa substância esteja à temperatura ambiente? Provavelmente vai ser um líquido, certo? Ou um sólido se a gente se deparar com moléculas grandes. Tudo bem? E em relação a outra propriedade física, ponto de fusão e de ebulição, numa ligação covalente, numa substância em que predominam ligações covalentes polares, esses pontos de fusão e ebulição vão ser baixos, certo? Em relação à condutividade elétrica, não vai existir. Então, por exemplo, um óleo, uma gasolina, não vai conduzir eletricidade, certo? Exceto em alguns casos específicos, como a gente está colocando aqui. E em relação à solubilidade dessas substâncias, se a gente está falando de substâncias em que predominam ligações covalentes polares, essas substâncias vão ser solúveis em solventes polares, né? Como a gente viu na última aula, polar dissolve polar, certo? Aqui eu só dei um exemplo de como a gente pode avaliar as propriedades físicas das substâncias em função do tipo de ligação que predomina,
certo? Mas a gente tem também, se predominar ligações metálicas aqui, se predominarem ligações iônicas, né? Ou se predominarem ligações covalentes apolares. Certo, pessoal? Então, espero que todo mundo tenha entendido que, claro, não é fácil entender esse assunto de primeira, mas se todo mundo tiver ouvido com cuidado a aula, com bastante atenção, vai entender legal, tá? Podem voltar para a aula, voltar ao vídeo e ver da parte que não entendeu, trazer as dúvidas para sexta-feira, que na sexta-feira a gente vai tratar de sanar. E claro que é importante dar um aviso, na sexta-feira nós não teremos aula em sala de aula, porque vai acontecer um evento importante no curso de vocês, e eu acho que vocês já foram avisados, que é o seguinte, né? Na sexta-feira vai acontecer um ciclo de palestras do curso de nutrição, e portanto, né, o início é 18h30, no auditório Vânia Pimentel, né, no campus, e a gente vai estar presente para prestigiar esse evento. E caso vocês já estejam de olho nas horas complementares, vocês têm que se inscrever, tá? Na sala de extensão 228, pagar um valor de R$10, que vocês vão ter 10 horas, pagar um valor de R$20 pela inscrição no evento, e vão ter 10 horas complementares. Não confundam, tá? Isso é para quem quiser adquirir horas complementares. Quem quiser só assistir o evento como a gente vai assistir, e claro, adquirir bastante conhecimento, bastante experiência dos palestrantes que vão estar lá presentes, não precisa pagar nada. A gente não vai pagar nada, mas quem quiser ter hora complementar tem que se inscrever lá na sala 228 e fazer essa inscrição, pagar essa quantia simbólica. Tudo bem, pessoal? É isso. Espero que todos tenham entendido. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo estudo. Qualquer dúvida podem falar comigo, pessoal. Mando um abraço para vocês.